se tem uma coisa que a gente aprende desde cedo com o Vascão é que aquela partida que a gente está perdendo dá para virar, desde que a gente tenha força, determinação. E no mundo dos investimentos, a gente sempre precisa dar o primeiro passo. E quem está facilitando para você dar os seus primeiros passos nos investimentos é o mercado Bitcoin. Você abre a sua conta em menos de 5 minutos, investe R$50 em qualquer ativo e recebe de volta R$25 na sua conta do mercado Bitcoin. Mas atenção, o dinheiro só cai após a sua primeira movimentação. Não adianta deixar o dinheiro parado lá na sua conta do mercado Bitcoin. E para quem ainda não conhece a Mercado Bitcoin é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, com mais de 4 milhões de clientes. E o melhor, tem transparência com o Banco Central, com a CVM, com a Anbima e é segurança para quem quer começar. A conta é gratuita e você pode conhecer o aplicativo antes de começar a investir. É só usar o link que está aqui na descrição ou apontar o seu celular para esse QR Code que está passando na sua tela. Esse conteúdo não é recomendação de investimento. Consulte as condições aqui na descrição do vídeo, tá bom? E leia o regulamento. Mercado Bitcoin, parceira do canal Futebolaço, inclusive já foi parceiro oficial do Vascão da Gama. Galera, 3-0 Vascão, Vasco vence o Melgar e se classifica para o playoff da Sul-Americana. Se a gente observa e analisa antes do início da fase de grupos, era algo esperado, classificar. A discussão é se seria em primeiro ou segundo. Muitas das vezes a gente tem um pouco de um rei na barriga de o Vasco é maior do que o Lanús, então nossa obrigação é passar em primeiro. Sendo que o Lanús é uma equipe que nos últimos anos, infelizmente pra gente, é uma equipe que está acostumada a jogar competições sul-americanas, coisa que o Vasco não tem feito mais com frequência. O Lanús foi vice-campeão da Libertadores pro Grêmio, com o Luan sendo rei da América, também chegou aí à final, se eu não me engano, de Sul-Americana também, e vem jogando a competição com frequência, seja a Libertadores ou a Sul-Americana. E isso faz diferença, tá? O Vasco poderia ter brigado por essa primeira posição. O ponto deixado contra o Puerto Cabello faz muita diferença. Não ter vencido o Lanús em São Januário no confronto direto também mexeu bastante. Mas o importante é que a gente avançou. Se fosse em primeiro ou segundo, o importante era avançar e era uma briga acirrada, tá? E acho até que um leve favoritismo aí pro Lanús, pelo que eu já narrei e expliquei aqui algumas vezes. Beleza? Agora, sobre a partida, eu queria debater muitos aspectos com vocês. Primeiro, falando sobre o placar. O placar não traduz o que foi o jogo, tá? Quem olha assim o 3-0, só o placar e não viu o jogo, vai achar que o Vasco atropelou, amassou o Melgar, e não foi isso que aconteceu. Por outro lado, o futebol, ele tem muito da questão da competência, né, cara? Não adianta tu, joguei bem, amassei, mas e aí? Não fez os gols. O jogo do Puerto Cabello era jogo para 4, 5, 6, ao final das contas foi 1-0. Então o importante foi que o Vasco teve efetividade nas oportunidades que ele teve e marcou os gols. Agora, o primeiro tempo foi bola búlica, o tempo inteiro, um jogo sem controle. Sem controle, jogo trocando de mão o tempo inteiro, lá e cá, lá e cá, lá e cá. Se o Léo Jardim não opera 2 milagres, o primeiro tempo poderia ter acabado 3-2. E se o Vasco, após um 3-2 na primeira etapa, faz a partida de M que ele fez no segundo tempo, ou pelo menos até os 35 minutos da segunda etapa, esse jogo poderia ter acabado empatado de novo, o gol foi lá em Arequipa. Então assim, não foi uma partida aonde o Vasco jogou um grande futebol. Dá para pensar coisas positivas e dá para pensar coisas negativas, mas óbvio que o mais importante é o resultado e isso veio. Diego, quais são as coisas positivas que você consegue pensar da equipe de hoje? O Vasco tem mostrado, já no trabalho do Diniz, não é uma constância, isso é algo que aparece em momentos do jogo, isso precisa virar padrão e ser algo mais rotineiro, mas o Vasco parece ter um pouquinho mais de repertório
nos gols com o Diniz. Só pegar os gols que o Vasco, por exemplo, fez hoje. O primeiro gol é uma arrastada muito bonita do Jair. É o Jair que começa a jogada e aí ele acha o Ryan. O time do Melgar marca muito frouxo, marca com o olho. O Ryan vem arrastando a bola para a direita, torto assim, né? Com o corpo inclinado e vem trazendo. Os jogadores do Melgar vêm marcando com o olho, só ficam acompanhando, ninguém dá bote, ninguém encosta. E nisso que ele vem trazendo, abre uma janelinha. E o interessante foi que o Ryan não abaixou a cabeça. Se ele joga, né, igual esse jogador cabeçudo de cabeça baixa, ele não vê o Coutinho. Quando ele levanta um pouquinho a cabeça, ele vê o Coutinho. E ele dá o tapa. E aí vem outro elogio aqui ao Ryan de novo. Além de levantar a cabeça para analisar o cenário ao redor dele, ele toca e passa. Ele não deu uma de jogador de totó que fica parado ali esperando a bola. Ele dá o passe e entra. E aí quando você tem um jogador com a qualidade do Coutinho, e esse tipo de jogada não necessita de físico, é só o gesto técnico, quando o passe vem limpo, tem um clarão e o Coutinho olha e vê o Ryan fazendo a diagonal, ele dá o tapa de primeira na força e no espaço correto para o Ryan chegar batendo de primeira e fazendo um golaço. E o gol hoje faz o roteiro muito parecido com o jogo do Fortaleza. O Vasco ia sair numa bola com 1 minuto ou menos de 1 minuto e o Piton quase dá um gol pro Melgar. Ele atravessa uma bola na frente da área, o Tietê que fez um partidaço, na minha opinião, foi disparado o melhor jogador do Vasco na primeira etapa. O Tietê dá um gás, ele dá uma arrancada e consegue dar um totozinho e salvar. O jogador do Melgar entra no cara a cara com o Léo Jardim, ele dá um totó, tira. Eu falei, mano, até brinquei com a galera no grupo de membros do canal, eu falei, ganhamos, 3-0 hoje. Porque o jogo do Fortaleza foi assim, o Léo Jardim quase vai dando um gol com menos de 1 minuto, e aí o gol do Vasco sai com 2 minutos, hoje de novo, e aí o jogo acaba 3-0, né? Parece até que o destino tem as suas páginas já escritas, e é meio bizarro, né? Assim, as coincidências que tem. Mas, brincadeiras à parte, teve esse roteiro similar. E aí você vê como o time do Vasco parece que ele é muito dependente disso aqui, ó, do mental. O gol sai cedo, São Januário explode e parece que os caras ganham um acréscimo de confiança. Ou parece ou é isso mesmo. E aí você vê que parece que os movimentos ficam mais soltos, parece que os caras ganham confiança e vão conseguir jogar. E aí, voltando no ponto negativo que eu queria trazer para vocês, o Vasco, e aí isso não é problema do Diniz, foi assim com o Carille, foi assim com o Felipe e está se repetindo agora com o Diniz. Os jogadores do Vasco erram muito passe próximo ao gol e se colocam em situação de perigo à toa. O gol do Palmeiras lá, que o Hugo Moura comete aquela falha, né, que o Léo Jardim sai jogando meio errado e porra, ele termina de fazer a cagada, o Vasco acaba tomando o gol, ali era o Felipe. Se a gente volta atrás, pega alguns outros jogos, o jogo do Puerto Cabello, que foi ridículo, que o Vasco toma 4-1 lá na Bolívia, o Vasco tomando gol e pressão toda hora em erro de saída de bola. Cocão e Hugo Moura batendo cabeça o tempo inteiro. O lance do pênalti, inclusive, é assim. Então você percebe que é algo mais dos nossos jogadores do que de treinador. E às vezes eu faço alguns comentários para vocês e eu gostaria que vocês refletissem, porque às vezes a gente dá importância para o treinador até onde ele não tem. Quer um exemplo? O Vasco poderia ter ganho o jogo hoje de 4-0. O Verratti perde um gol cara a cara com o goleiro. E ele perde um gol assim esse ano. Eu não vou lembrar contra qual equipe. Ele sai cara a cara com o goleiro e chuta meio de raspa-bosta, de tornozelo e joga a bola para lateral. Foi muito similar ao lance do jogo do gol que ele perde hoje. Aí eu pergunto, isso é problema de deficiência técnica do Verratti? Ou era o Diniz, ou era o Felipe, ou era o Carille? Porque o Verratti perdeu um gol exatamente assim outro jogo. Esses erros de saída de bola do Vasco aconteceram com outros treinadores, mas como a galera gosta de ficar repetindo as mesmas coisas, se o Vasco toma um gol e poderia ter tomado alguns gols hoje assim, é a saidinha do Diniz. Eu já falei, era por isso que eu não queria o Diniz com essa maluquice aí, mas não, cara. E não era que o Diniz estava obrigando os caras a sair de toquinho, pé em pé, sem bola longa, não, o Vasco estava jogando normal, mas o Piton proporcionou algumas jogadas assim. O Jair no segundo tempo, que fez um primeiro tempo muito bom, tem uma jogada que ele comete um erro bobo, vai sair jogando, perde a bola
e os caras vão lá dentro, e eu não sei se é o Lucas Freitas, algum jogador do Vasco trava o chute dos caras e bota para escanteio. O Coutinho ia dando um gol bobo pro Melgar, ele vai sair jogando para trás e dá a bola no pé do cara, os caras arrancam num 2 contra 1 e o gol não sai. Então, esse é um problema técnico e talvez até aqui, ó, de cabeça dos jogadores. Então, não é só o Diniz. Agora, cabe ao Diniz, como treinador, detectar isso e melhorar. Uma outra questão que eu queria falar, e cara, se é uma, duas vezes, você pode falar, pô, é coincidência, pô, é um acaso, é um ponto fora da curva, mas não. O Vasco é um time de 45 minutos. E o engraçado é que a gente já viu isso esse ano por tempos diferentes. O Vasco fez um primeiro tempo de M contra o Flamengo, naquele primeiro clássico, que foi atropelado, e no segundo tempo fez um jogo muito bom. E a gente tem, de um tempo para cá, feito bons primeiros tempos e feito segundo tempos ridículos. E hoje, de novo, o placar é meio exagerado porque foi o primeiro tempo, não foi jogo para 3-0. Porém, o segundo tempo do Vasco é uma piada, pô. O Melgar finaliza com 7, com 9, com 15, com 16, com 20, com 21, toda hora. E o Melgar é uma equipe que tem as suas limitações técnicas. Se o Vasco apresenta esse segundo tempo contra o Red Bull Bragantino, no próximo sábado em São Januário, a gente vai tomar pelo menos um gol. Se não tomar 2, 3, porque tem mais qualidade. Os jogadores tomam decisões melhores, tem mais refino técnico. Então, eu já tô começando a ficar sem entender qual é a parada. É físico, é mental, é a soma das duas coisas, porque é inacreditável como o Vasco cai do primeiro pro segundo tempo. Não sei se tem um relaxamento da questão de, mano, 3-0, acabou o jogo, mano, já foi. Só se poupar aí, o tempo passar, porque, pô, é jogo, vamos descansar jogando. E aí, acaba a partida aí, a gente se desgasta menos, que sábado já tem o Red Bull. Não sei, mano. O jogo lá do Melgar, com o Carille ainda tava 3-1, jogo ganho. Cara, eu lembro que eu tava já fazendo projeção no caderninho. Eu falei isso no meu pós-jogo. Volta lá, pô, o próximo jogo é contra o time tal, se a gente ganha agora, não sei o quê. E, pô, vai embalar tantos jogos. E eu já tava assim. E daqui a pouco, 3-2, 3-3. E só não tomou a virada porque não tinha mais tempo. Porque na batida que tava indo, se tem mais 5 minutos, tomava a virada. Então, assim, é um problema crasso desse time. Primeiro tempo, ok, contra o Fluminense. Segundo tempo horroroso. Então é uma tônica dessa equipe. E é muito claro também que a gente necessita de algumas coisas nesse elenco. Por exemplo, o Lloyd, segundo a assessoria do Vasco, ficou de fora hoje por uma gastroenterite. Teve problemas estomacais, você sabe qual é o termo popular que a gente usa, que começa com K e termina com Ada, ou começa com K e termina com Eira, e ele ficou de fora do jogo. O jogador com a característica do Lloyd fez falta hoje no segundo tempo, porque o Melgar vinha pra cima, dava espaço e campo Vasco correr em transição. Se você tem jogadores em velocidade para puxar esse contra-ataque, o Lloyd é o jogador mais tarimbado do elenco do Vasco para fazer isso. Faltou um pouquinho de um jogador com a característica do Lloyd. Nem digo que o Lloyd fez falta, mas faltou um pouco isso. A gente precisa de mais jogadores com essa velocidade, com essa força. Outro problema desse time que é claro, físico. O Vasco muitas das vezes perde duelos, falta intensidade aos nossos jogadores. O Nuno é um problema recorrente. O Nuno hoje fez um dos piores jogos dele com a camisa do Vasco. Teve um lampejo aqui a colar, mas o Nuno visivelmente tá mal, cara. Ele não tá legal fisicamente. Não tá legal fisicamente. E ele jogando de beirada ali, ele se desgasta muito. E hoje ele entrou assim numa displicência, errando passe bobo, errando domínio, desligado assim, desligado, em Nárnia, perdido. Depois ele até melhorou um pouquinho no decorrer do jogo, mas muito mal o Nuno hoje. E o Coutinho é aquilo, a gasolina dele dá contadinha ali, 40, 35, 45, o segundo tempo dele ele já entra descendo a ladeira. Quando dá 10, 15, ó, tchau. Então, assim, tem muito problema esse time. Agora, voltando a falar de pontos positivos, o Jair fez um bom jogo hoje. Principalmente o primeiro tempo. O segundo tempo ele foi caindo junto com o time. Mas o primeiro tempo do Jair é muito bom. E, pra mim,
tem um ar de assim, ó, eu tô aqui, tá? Porque a gente viu como foi conturbado essa semana, do empresário do Jair Pau da vida esculhambando a diretoria do Vasco, falando que, porra, não se faz isso com um jogador como ele, usou a expressão sacanagem, de que, pô, estão achando o Jair um peso pelo salário dele, estão oferecendo ele pra Deus e o mundo, e pra mim é muito claro, o Jair pode ser útil ao Vasco. O problema é que um jogador que pode ser útil, ele não pode ganhar 900 pila. Desculpa, empresário do Jair. Não dá, irmão. Se o Jair tiver uma conversa com o Diniz falar, cara, eu quero você aqui, eu conto com você, a diretoria vai me dar respaldo, eu devo ficar aqui como treinador enquanto o Pedrinho for presidente, vamos trabalhar junto? Pô, tu tem uma história aqui, chegou com muita expectativa, primeiro ano a coisa não engrenou, no segundo ano parecia que tu teve uma lesão grave de joelho, a culpa não é sua, isso acontece. Vamos retomar, porra, vamos dar ao Vasco e à torcida do Vasco o que todo mundo esperava de você na tua chegada, sendo que, pô, Jair, tem como, cara? Pô, dá uma moral pros caras aí, será que não dá pra reduzir o salário um pouco, não? Pô, cara, tu já conquistou muita coisa legal, será que não é importante dar a volta por cima aqui, pô, voltar a jogar um grande futebol? Eu consigo tirar o teu melhor. O Vasco jogou hoje com a dupla de volante titular do Galo, campeão brasileiro e da Copa do Brasil de 2021. Jair e Tietê eram os volantes titulares daquele Atlético Mineiro que varreu o Brasil em 2021. Sendo que são 4 anos depois e o Jair com uma cirurgia no joelho. E uma coisa também que eu percebi é que a lesão do Jair já ficou para trás. E às vezes a gente, e não culpa, a gente não tá errado, o vascaíno não tem como ter pressa e paciência para nada, porque a nossa história é de muita luta, de muito sofrimento nos últimos anos, e realmente não dá para cobrar paciência ao vascaíno, mas talvez seja até normal o Jair levar, que seja 5 para 6 meses, para entrar em forma. Porque um LCA, cara, você tem que reaprender a fazer os movimentos, ganhar confiança, perder o medo de voltar a dividir, e hoje o Jair, principalmente no primeiro tempo, fez uma partida de um jogador que você olha e parece que ele nunca teve a lesão que ele teve. Girando a bola em cima do adversário, aquele girinho do Zidane, arrastando até drible em progressão, que eu não estou habituado a ver o Jair fazendo, ele fez hoje. O lance, por exemplo, do gol do Arrayan, ele domina a bola, gira em cima do cara, dá o tapa na frente e acha o Arrayan. Conduziu, driblou o cara com passada. Ele é o falso lento. Ele não é, meu Deus, que cara veloz, não chega a ser, porra, um Esforza e um Galdames que joga de calça jeans molhada, mas o Jair, ele é médio. Ele fica no meio termo do lento sem ser rápido. Por causa da passada, ele tem umas pernas compridas e ele é meio esguio. E ele tem refino para sair jogando para frente. Então eu gostei do jogo do Jair. Não sei se vocês prestaram atenção na transmissão. Quando acaba o jogo, o Diniz faz meio que uma roda com o grupo, chama a galera para ir lá saudar a torcida, e ele dá um abraço no Jair e cochicha alguma coisa no ouvido dele. Rolou meio que um momento ali Jair e Diniz. E na coletiva, o Diniz, quando expõe que o Jair tá ficando de fora dos jogos do Brasileiro porque ele não pode bater 7 jogos, já que o Vasco está nessa situação de renova ou não renova com ele, quer negociar talvez pelo salário. O Diniz deixa claro qual é o problema, mas também diz, é um jogador que eu gosto, ele não está sendo utilizado, não é por questão técnica, e eu já tentei levar o Jair para os clubes que eu já trabalhei. Então você vê que tem um carinho ali. E o Jair é um cara novo, cara. O Jair vai completar 31 anos esse ano. Não é um jogador de 30 e todos. Então acho que o Jair é recuperável. E você talvez tenha que saber usar. Já não vai ser aquele Jair do auge do Galo lá de 2021, mas dá para dar um bom caldo. Num time que tem tanta dificuldade e falta às vezes de qualidade, recuperado, o Jair pode ser um cara útil. Não sei se para ser titular, mas pelo menos para ser um cara de uma rotação. Pô, não joga o Tietê, hoje joga o Jair. Dependendo de um adversário mais fechado, mais frágil em São Januário, um Vasco e Vitória em São Januário, um Vasco e Mirassol, Tietê e o Jair podem ser os volantes titulares. Um jogo com Palmeiras, com Flamengo, entra o Hugo. Eu acho que o problema para mim é o salário. Realmente o salário do Jair é pesado. Não gastei alguns bons minutos aqui, porque eu gostei hoje do jogo do Jair. E dá até para dar uma esticada e falar de um cara que nem jogou hoje, que é o Paulinho. Talvez
o Paulinho pode olhar pro Jair e falar, pô, mano, o próximo sou eu. Porque, de novo, cada caso é um caso. Eu falei nos meus stories no Instagram, numa caixinha de pergunta que eu abri, sobre a questão, me perguntaram quais jogadores reservas o Diniz poderia recuperar. E eu citei o Adson, o Paulinho e o Jair. Eu até botei entre parênteses, acho que o Jair não fica. Mas completei minha resposta com, não é possível que esses 3 jogadores tenham desaprendido a jogar futebol. Porque a gente já viu esses jogadores, uns no Vasco, o Paulinho e o Adson estavam jogando um absurdo no Vasco até as suas lesões, e o Jair jogou muita bola por onde passou. No Vasco é que a coisa ainda não aconteceu. E tomara que o Paulinho e o Adson vão nesse caminho de recuperar, porque podem ser grandes reforços caseiros para o Vasco, tá bom? Voltando ainda na questão dos gols do primeiro tempo, o segundo gol do Vasco é mais um gol bonito. Uma bola trabalhada que rola da esquerda para a direita, volta lá na direita e acaba volta lá na esquerda, desculpa, e acaba aqui na direita com o gol do PH. Tem cruzamento do Piton e o PH fazendo gol. Tem o PH invertendo o jogo, passa no Nuno, passa no pé de não sei quem que escora pro Piton. Você vê jogada de qualidade. O terceiro gol, gol bonito de novo. Coutinho, passe na frente, Tietê arrasta e o Verratti fez um gol que a gente não está acostumado a ver. Que eu gostaria que o Vasco tivesse um atacante mais móvel e mais veloz, porque tendo o Coutinho de armador, tendo o Tietê, o Jair, né, o próprio Piton, se você tem um 9 de velocidade, um cara que sabe fazer diagonal e facão, te dá essa possibilidade de pegar a zaga correndo para trás e você dá esses passes, o famoso triângulo do PlayStation, né, aquele passe na frente. O Verratti hoje conseguiu fazer a diagonal, ganhar do cara na velocidade e dar um totozinho por baixo do goleiro para fazer o gol. Mas a gente não pode esperar muito o Verratti fazer gol assim. Porque normalmente quando o meia, ou volante, ou lateral, seja quem for, pifa essa bola para ele arrancar nas costas do zagueiro ou do lateral, normalmente ele perde na corrida. E até demora para ajustar a passada para chutar, mas hoje ele foi feliz. Então eu vi o Vasco fazer gol de diversas formas e trabalhando. Não foi aquele cruzamento lá da casa da Caixa Prego e o Verratti de maneira espírita achando um gol de cabeça. Então dá para ver esses pontos positivos, dá para reclamar do mental e do físico e desse excesso de perca de bola e de erro de passe na entrada da área. Demais, é isso. Não vou nem me estender mais muito não. Gostei do Lucas Freitas. O Lucas Freitas, ele tem uma característica que o Luiz Gustavo tem, que é o passe para frente, só que tem uma diferença. O Lucas Freitas faz isso melhor que o Luiz, porque o Lucas Freitas ele é veloz, ele é jogador de fibra rápida. Então ele normalmente faz o que o João Vitor tenta fazer, mas com mais qualidade. O Lucas Freitas, tecnicamente falando, no quesito com bola, ele é muito mais zagueiro do que o João Vitor. Então, quando ele domina, arrasta e tem que achar o passe, ele faz isso melhor. Às vezes ele vai até pro drible, sai na velocidade do cara e tenta achar o passe. Ele estava muito bem antes da lesão, ele se lesiona contra o Palmeiras, inclusive, vinha fazendo um grande jogo e eu gostei. Então, o Luiz Gustavo é um cara que no 1 para 1, eu acho que tem potencial para ser melhor do que o Lucas Freitas, né? Porque ele tem mais estrutura, é um cara mais grandalhão, precisa de um ajuste no jogo aéreo, porque mesmo sendo grandão, ele perde alguns duelos aéreos, mas é normal. É um menino de 18 anos que tem muito para se desenvolver. Acho que o Vasco ganha com isso. Dá para dizer que hoje a gente tem 2 jogadores para serem lapidados. O próprio Lucas Freitas também é jovem, tem 23, 24 anos de idade, e o Luiz ainda mais novo, tem ali seus 18. Então dá para dizer que a gente tem 2 bons valores ali pelo lado esquerdo. E o João Vitor, que eu critico tanto, hoje fez um bom jogo. Gostei da partida do João Vitor, cortou muitos jogos ali na cabeça, no chão. Boa partida dele, apesar de no finalzinho ele quase foi se complicando de novo ali, mas acho que a dupla de zaga do Vasco hoje foi bem. O Tietê, na minha visão, foi o melhor jogador do Vasco hoje, principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo o time como um todo caiu, então me agradou a partida do Tietê. O PH bem também, roubando, chegando no fundo. O Ryan, que o meu maior problema com o Ryan, cara, é o momento sem bola. O Ryan é um moleque que tem peso na área, que sabe fazer gol. Ele vem ganhando confiança com o Diniz. Olha como o Ryan chuta mais a gol desde que o Diniz assumiu o time do Vasco. Ele meteu gol naquele jogo em São Januário, acho que contra o Fortaleza, né? Que o goleiro meio que
toma um gol bobo, é o Operário. O Operário contra o Fluminense, ele finaliza 3 vezes, uma inclusive uma paulada no travessão, uma no segundo tempo que ele dá uma chapada por cima e leva perigo, com personalidade, chamando a torcida. Hoje ele faz um gol que é dele, mérito dele, domina, arrasta, levanta a cabeça, acha o Coutinho, passa no facão para receber e chega chapando de primeira. Ele tá crescendo. Lembra que eu falo para vocês, e não é culpa nossa, cara, o Vasco nos obriga a ser impaciente, mas na hora da gente direcionar a nossa impaciência, sempre quando for um jogador da base, vamos tentar diminuir um pouquinho. Eu não tô te pedindo, eu tô te dando um salve. Vai, e aí você faz isso do jeito que você quiser. Porque é assim, cara. Cada garoto tem a sua maturação. O Peck foi maturar com 22 anos. O Ryan tá jogando desde os 16 no profissional. Parece que agora, em 24, já com 2 anos de time principal, que agora que ele vai começando a botar as asinhas de fora. Mas me incomoda ainda o momento sem bola do Ryan. Apesar dele estar brigando um pouco mais, roubando algumas bolas no ataque, ele ainda é displicente na hora de correr para trás, de fechar a linha. Tem hora que ele é ansioso, ele salta a segunda linha e abre um buraco aqui pelo lado e deixa o PH de mano. Mas enfim, eu acho que também porque ele tem mais característica de um 9 móvel do que de beirada. Acho que ele até tem jogado no Vasco de lado, mais por uma carência nossa de elenco do que propriamente de característica. Eu tenho quase certeza que quando o Ryan for à Europa, vão lapidar ele para ser 9. Um 9 móvel, grande, de força. Você vê que o Ryan tem condição de ganhar a caixa, vão fazer um trabalho físico, ele vai ficar meio Adriano, para aquele cara grandão, de boa estatura, forte, canhoto, com a pancada no pé. Não tô comparando a qualidade dos dois, mas você vê que tem algumas semelhanças no jogo de ambos. Apesar do Adriano ter bem mais força do que o Ryan, tá bom? Então é isso, eu acho que individualmente as coisas que eu queria pontuar são essas. Ah, um comentário aqui que não podia passar. O Léo Jardim fez 2 grandes defesas hoje em 2 chutes de fora da área. Na boa. Mérito do Guga, acertou um chute legal, mas dava pro Léo Jardim ter feito algo melhor. Na minha visão, no gol que ele toma do Fluminense, ele salta um pouco atrasado, não sei se talvez atrapalhado pelo Sforza, de repente, a gente não tem a câmera na direção do Léo Jardim, de repente o Sforza tá exatamente na frente e ele meio que pode estar esperando o chute sair para ele pular. Não sei se foi isso, como o chute do Guga teve precisão e força, ele salta um pouquinho atrasado. Mas um goleiro no nível do Léo Jardim é o tipo de defesa que eu espero que ele faça. E hoje, para mim, no chute do Osman, que foi bem mais lá em cima, foi bem na gaveta, apesar de ter tido um pouco menos de força, ele fez um milagre, mano. Ele voou literalmente lá na gaveta e tirou a bola com a ponta dos dedos. Então, o gol do Guga é um golaço, mas um goleiro no nível do Léo Jardim é o tipo de defesa que é para ele fazer. A gente fala, porra, que defesa do Léo Jardim. Como ele fez 2 hoje. A segunda foi do tal do Tandanza, alguma coisa assim, que era o jogador do Melgar com 37. Outro detalhe também que eu queria pontuar, o Melgar tem um grande time? Não. O Melgar tem um bom time? Não, tem um time mais ou menos. E uma coisa que a gente tem que parar de ter preconceito e ser claro, ninguém joga competição sul-americana se não tiver pelo menos alguma noção de futebol. O Melgar não está no nível das principais equipes do futebol brasileiro e tecnicamente nem no nível do Vasco. Mas se você der mole, se você marcar frouxo e se você for desorganizado, uma equipe que joga competição sul-americana, seja ela qual for, ela é capaz de te fazer gol, de te incomodar e te levar a perigo. Basta você ter uma noite displicente, jogar meia bomba que você vai sofrer. Hoje, o Puerto Cabello foi lá na Argentina, na Fortaleza, empatou com a equipe do Lanús. O Puerto Cabello, que foi atropelado em São Januário para ter tomado uma goleada antológica, meteu um 4-1 na gente porque a gente jogou de bunda mole. E o Puerto Cabello é uma equipe de nível baixo, mas ela goleou a gente, ela fez jogo duro com a Luz lá dentro, empatou, coisa que a gente não conseguiu, e conseguiu ganhar do Melgar. Mas a gente tratava o Puerto Cabello como uma equipe semi-amadora, e não é por aí. Repito, ninguém joga competição sul-americana se não tiver uma mínima condição. Ele tem que ter sido pelo menos um destaque lá na equipe do país dele
para jogar, seja a Libertadores ou a Sul-Americana. A gente que muitas das vezes é escroto e arrogante de achar que só o Brasil sabe jogar futebol e a Argentina, e tudo que vem da Venezuela, do Peru, do Equador não presta. Não é por aí. Não são, nossa, que times, mais alguma qualidade e alguma noção de CT. Você vê que a equipe do Melgar toca bem a bola, tem movimento coordenado, falta mais qualidade. Se o time é o melhor um pouquinho, ele tinha machucado mais o Vasco. Tá bom? Então é isso. Tomara que o Vasco consiga aí vencer. O Bragantino precisa para tirar essa carga. Vai ter uma pausa de 10 dias. Se não vencer, principalmente se perder, é provável que entre na zona de rebaixamento. Aí tem um gap de 10 dias. Vai pegar o São Paulo lá no Morumbi. Então a gente precisa de uma gordurinha para poder manejar esses pontos aí e pelo menos pensar na possibilidade de uma não vitória lá em São Paulo, que é algo natural. Afinal de contas, o Vasco não ganha de São Paulo lá desde 2012. São 10 jogos, 8 derrotas e 2 empates. Já tô adiantando aqui para vocês, beleza? Então é isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E amanhã eu volto aí com a nossa primeira edição. Lembrando que dia 2 agora tem um sorteio aí do playoff da Sul-Americana e o Vasco vai fazer esse jogo na volta aí da Copa do Mundo de Clubes, tá bom? O playoff vai ficar pro mês de julho. Tamo junto.